Nesse vídeo, vamos estudar a luz e sombra através dos valores tonais aplicados a um cilindro. Podemos observar que nessa imagem o cilindro tem esse arredondamento, a sensação de arredondamento com o foco de luz. Observe agora a sombra projetada, a luz refletida conforme a imagem mostra e a escala de valores tonais aplicados ao cilindro. Vejam essa parte mais escura. Agora vamos estruturar o nosso cilindro fazendo então uma divisão através do eixo principal, e aí você vai ter um retângulo conforme você observa na imagem. E através disso, na parte inferior, você vai fazer o arredondamento desse cilindro e na parte superior você vai fazer uma elipse. Utilize aquela ideia das linhas fantasmas, tá? Para poder traçar a sua elipse quando você sentir a segurança necessária. Você pode apagar o esquema também para facilitar o desenho. A luz, a posição da luz agora, ela vai ser indicada conforme eu estou desenhando ali esse traço, tá? Onde que eu vou colocar um ponto na parte inferior e na parte superior eu vou puxar uma linha na diagonal tocando o cilindro lá. E aí percebam que eu vou traçar uma outra linha que vai se encontrar com a linha superior. Então essa luz ela vai ficar na diagonal, pessoal, tá? Se eu tivesse o foco de luz mais atrás, então a projeção dessa forma seria diferente. Então, conforme eu posiciono ali o meu foco, minha fonte de luz, eu vou ter variações nesse cilindro. Nesse caso, a sombra vai ficar na diagonal conforme eu estou desenhando nesse esquema aí, tá? Então, a projeção desse cilindro, da sombra projetada, vai ficar dessa forma. Agora divida o cilindro em linhas conforme aquela escala de valores, tá? Defina aí 4 a 6 tons, tá? Para vocês trabalharem com o lápis 6B. Então vocês podem utilizar o lápis 6B para trabalhar essa escala de valores aí. Com o lápis 6B em mãos, você começa a produzir as sombras conforme as escalas de valores. Então perceba que nessa borda você vai trabalhar com a luz refletida. Então aí vai ficar mais claro. E a partir da próxima linha, você vai colocar um tom dentro daquela escala de valores, que pode ser o 2 ou o 3, e você vai pintando toda essa linha. Na próxima linha, você já pode escolher uma outra escala de valor, um pouco mais escura. Pode ser a 5, a 6, talvez. E aí você faz isso em toda essa linha aí, tá? Claro que com o tempo você não vai mais precisar fazer essas divisões conforme eu mostro aí nesse esquema, porque você vai ganhando mais prática, mais experiência e você vai conseguir sentir melhor essas nuances todas. Assim, você continua a explorar essa escala de valores no resto do cilindro, conforme vocês estão observando aí no vídeo. Também é importante observar a direção da luz. Observem que a parte superior ela vai ficar mais iluminada e em direção à lateral também vamos observar aí uma escala de valor menor, bem mais clara. Ao passo que no meio do cilindro aí a luz vai ser mais intensa, a sombra vai ser mais intensa e nas laterais a gente percebe que as sombras
próprias elas ficam mais claras. Você pode começar a usar o esfuminho para misturar os tons mais escuros com os mais claros para fazer esse degradê, e assim o cilindro começa a ganhar essa forma mais arredondada. Você também pode utilizar a lateral do lápis para fazer com que essa mistura aconteça naturalmente, como vocês podem ver aí no vídeo, ok? Então o esfuminho ele vai ajudar a fazer com que essas sombras se misturem, tá? Criando esses volumes que a gente pode perceber aí no vídeo, eliminando principalmente a linha de contorno, tá? Então, quando você aplica essa mistura, você vai eliminando as linhas de contorno, que no desenho é bem importante para criar esse realismo, vamos dizer assim, ok? Então você vai utilizando o lápis, o esfuminho e a borracha também, uma limpa-tipos também ajuda a diminuir esses valores tonais, ó, criando essas áreas de luz mais intensas, conforme a gente viu nas escalas de valores. Então, você pode criar várias camadas também, tá? Então, utilizando o esfuminho, você pode também usar o lápis novamente para escurecer as áreas que você quer deixar mais escura, e usando a borracha limpa-tipos para deixar as áreas mais claras e criar assim esses contrastes que são fundamentais para que a forma fique cada vez mais 3D. Agora observe a sombra projetada, onde que você vai usar o lápis mais escuro, ou seja, na escala de valor, cada vez mais forte o grafite, tá? Para criar então essa sombra projetada. E aí você pode ir adensando cada vez mais o seu trabalho, colocando sombras mais escuras, para que você consiga perceber mais esses contrastes, diferenciar mais um tom do outro, né? Usando a força do braço, tá? E tirando também a força para conseguir fazer essas misturas. Isso é um trabalho de muita paciência. Então, ora usar o lápis mais forte, ora mais fraquinho, e buscando essas sensações todas, tá? Você pode pegar também um papel higiênico, um lenço, e fazer o esfumado aí, como você pode observar na figura. E se quiser trabalhar com mais camada, então vai passando novamente o lápis até você chegar ao resultado que você deseja.